Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o nosso vídeo, compartilhando com seus amigos e familiares e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você vai receber a nossa celebração, será notificado para poder rezar conosco. Hoje celebramos a quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Só o perdão gratuito de Deus nos salva. Vamos acolhê-lo e fazer tudo para que todos o recebam. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé e sentida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, Deus de Israel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos.
Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois, diante dessa justiça, não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. E assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor, graças a Deus. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor eu ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta nossa liturgia de hoje, esta carta de São Paulo aos Romanos, na primeira leitura, ela traz um grande tesouro para nós acerca do que é a verdadeira justiça. Desde a criação do mundo, nós vemos que Deus vem se manifestando aos homens por diversas maneiras, através de muitos profetas, depois pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, pela igreja, que deu continuidade a esse mundo apostólico, e ainda hoje faz isso. A justiça de Deus se manifesta pela lei dos profetas. Mas que justiça é essa? É a justiça da fé. A nossa fé, meu irmão, minha irmã, ela é provada a cada dia de acordo com as circunstâncias em que nós vamos vivendo. Em todos os lugares que nós vamos, a nossa fé hoje, ela vem sendo cutucada para que ela seja cada vez mais diminuída e cada vez mais colocada de lado. Os verdadeiros valores cristãos, irmãos, são aqueles valores deixados pelo próprio Deus desde o início dos tempos. Mas o homem, sempre durante a história, e ainda hoje muito mais, prefere abdicar de todos esses valores para viver uma sociedade de valor invertida, fazendo com que a justiça de Deus dependa de uma lei escrita, quando muito pelo contrário, a lei não deve existir para nos escravizar, nos obrigar, mas deve ser uma lei que nos orienta e nos faz seguir ao Cristo, seguir seus mandamentos por amor. O pecado, sim, o pecado faz com que a gente se afaste de Deus e assim nós nos privamos da glória de Deus. Olha que coisa muito importante. Às vezes nós hoje estamos esquecendo da realidade do pecado. Muitas vezes na nossa sociedade hoje, que fala que o pecado é muito correto, que os valores religiosos são ultrapassados, arcaicos e por aí vai, e devem de deixar de lado, mas o pecado nos leva a privar-nos da glória de Deus. Mas é por quê? Porque Deus se fecha? Não, porque o pecado blinda a graça de entrar, porque é a graça de Deus que nos justifica.
Só que entre a justificação pela graça e o pecado da privação existe um ponto importante, que é o ponto do ser humano. Se por livre vontade nós pecamos, se por livre vontade nós nos afastamos de Deus, a graça vem para nos trazer de volta. Só que para que nós voltemos, nós devemos nos deixar tocar por essa graça e nós nos movimentarmos. Muitas vezes a gente está esperando que Deus venha e nos empurre. E não, Deus não vai vir e te empurrar. Você tem que andar em direção a Ele. Porque Ele expiou os seus pecados através do sacrifício da cruz. Sacrifício único e perfeito, feito uma vez por todas, para a salvação de cada um. Deus mostra então que a sua justiça não é uma justiça punitiva, uma justiça de castigo, mas é uma justiça de convite diário, um convite momentâneo, a cada momento, a cada segundo, a cada hora, de se converta, volta. Deus tolera o pecado. Aqui é interessante ver que Deus mostra o pecado no tempo da tolerância. Deus gosta do pecado? Não. Deus criou o ser humano para o pecado? Menos ainda. Ele tolera o nosso pecado, nos perdoa porque Ele é amor e misericórdia. Mas o pecado não faz parte do ser humano, porque se a gente falar que o pecado é normal e o pecado faz uma parte, é parte do ser humano, nós estamos dizendo também que Deus é pecador. E isso não é verdade. Nós então somos justificados porque Deus é justo, porque Deus Ele faz acontecer a sua justiça em cada instante em nossa vida. Só que é para quem isso? Todo mundo. Deus, é um só Deus para todos. Por isso, não é a lei humana, não é algumas pessoas. É claro que existem situações que, da mesma maneira que nos levam ao pecado, existem também as situações que nos santificam. Do mesmo jeito que existem pessoas que nos levam ao pecado, existem pessoas que nos levam para a graça. Isso é normal. Porém, não é nada disso que é o fundamental. Isso ajuda, isso é bom. Mas o que vai fazer com que nós sejamos cada vez mais justificados é a graça de Deus, é a fé que nós professamos, mas também a fé que nós vivemos. Os fariseus não entendiam muito bem isso. Os profetas foram todos perseguidos, mortos, alguns, eles foram aí escarnecidos, lamentavam todas as provações, e nós muitas vezes estamos construindo os túmulos, enquanto alguns destroem, o outro constrói o túmulo. Isso significa o quê? O pecado muitas vezes ele cria em nós laços. Os pecadores eles têm a capacidade de criar laços humanos. Então um faz uma coisa, o outro faz outra. O pecado até se divide, um pouquinho para cada um. E a graça? E a bondade? O amor? Isso nunca acontece. Nós precisamos então cada vez mais testemunharmos a nossa fé em Cristo e fazer com que os gestos de Jesus também sejam compartilhados. Da mesma maneira que o pecado faz o laço, o amor também tem que fazer esse laço. O amor, a misericórdia, a graça de Deus devem nos unir como irmãos para praticar a justiça, praticar a misericórdia. Deus nos dá, através do Espírito Santo, o dom da ciência, o dom do conhecimento. Nós, então, por isso, devemos fazer com que todo o nosso ser seja virado, voltado para a graça, para levar irmãos, não para impedir, não como os mestres da lei que colocavam fardos e colocavam obstáculos para cada vez mais dificultar o acesso do outro ao reino, porque Deus não faz isso. Nós devemos ser facilitadores, porque o caminho já é difícil. Jesus sempre disse: o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas a união dos irmãos vão superando. Um irmão cai aqui, o outro levanta, pega esse irmão pela mão, os dois caminham juntos.
difícil ver que muitas vezes o pecado ele faz uma dominação tão forte que nós, além de tudo, queremos nos afastar da graça. Os fariseus tentavam sempre fazer mal a Jesus, armavam ciladas, mas Deus cada vez mais confirmava que vale a pena viver pela fé, vale a pena viver pelo amor, vale a pena doar-se e doar a própria vida. Vamos pedir com esta liturgia que Deus possa nos ajudar a cada vez mais sermos solidários, cada vez mais procurarmos a sua graça, ajudar cada vez mais no crescimento comunitário dos irmãos, para que todos alcancemos juntos a glória, justificados pela graça de Deus. Vamos rezar. Pai bondoso, sem vós nada temos, muito menos a salvação, mas nós a queremos e por isso vos pedimos. Sede misericordioso conosco. Abri o coração da Igreja ao perdão que ofereceis à inteira humanidade pecadora, rezemos. Sede misericordioso conosco. Dai-nos entrar em vosso reino de vida e abri-lo a todos os que ainda estão fora dele. Rezemos. Sede misericordioso conosco. Dai-nos o ardor de peregrinos que testemunham a esperança de vosso perdão, mesmo a corações endurecidos. Rezemos. Sede misericordioso conosco. Ó Pai, vós não levais em conta as nossas faltas, como vossos filhos e filhas, dai-nos ter a mesma atitude de perdão com quem erra contra nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, recebe o trigo moído, vê como é bom o pão, seja o teu corpo. Ó Deus, recebe a uva pisada, vê como é bom o vinho, seja o teu sangue.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, recebe a vida na gente, e como é boa vida, seja a tua oferta. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa, que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando nos abandonamos,
Vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos, santificai pelo Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, nosso Pai, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia, dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Leão e o nosso Bispo Moacir, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reunido no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres, de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
olhastes para o teu filho e pedistes a ele, e Jesus te atendeu, a graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço do meu coração. Olhastes para o teu filho e pedistes a ele, e Jesus te atendeu, veio e socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto seu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que avança como aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus.